Bom dia! Hoje nós estaremos estudando a regra de 3 composta. Nós já vimos na aula anterior o que vem a ser uma grandeza, o que é uma grandeza, o que são grandezas diretamente proporcionais, o que são grandezas inversamente proporcionais. Agora hoje nós estaremos vendo um exemplo de regra de 3 composta. A regra de 3 composta é uma técnica utilizada para resolver problemas que envolvam mais de duas grandezas proporcionais variáveis. Quando tem duas grandezas apenas variáveis, nós resolvemos por regra de 3 simples. E neste caso que nós temos mais de duas grandezas variáveis, nós utilizamos a regra de 3 composta, que é igualmente simples, basta entender o passo a passo. Temos um exemplo. 5 galinhas comem 15 kg de ração em 20 dias. Quantas galinhas podem ser sustentadas com 60 kg de ração durante 30 dias? Aqui nós temos 3 grandezas variáveis: quantidade de galinhas, quantidade de ração e o tempo em dias. Nós temos que observar um pequeno detalhe aqui na hora de construir a tabela para facilitar a nossa vida e evitar erros. A grandeza que tiver o valor desconhecido, você sempre deixa ela na primeira coluna da sua tabela para facilitar a sua vida. No caso, a pergunta é quantas galinhas? Então aqui na primeira coluna nós vamos colocar G aqui de galinha. Agora a ordem das outras não importa. Podemos colocar a ração aqui. E podemos colocar a última grandeza que é o tempo. Tempo em dias. Na última. Vamos agora preencher a nossa tabela. 5 galinhas. Aí coloca 5, coluna galinhas. Comem 15 kg de ração. Então a ração aqui está em quilograma, tá? Então 15. 15 kg de ração em 20 dias. Então 20 aqui nos dias. Agora quantas galinhas? Observa aqui, ó, o X vai ficar na primeira coluna. Sempre deixe a variável desconhecida, o valor desconhecido, na primeira coluna, sua incógnita. Tá? Então, quantas galinhas podem ser sustentadas com 60 kg de ração? 60 kg de ração durante 30 dias. Beleza. Agora o próximo passo é comparar todas as grandezas com a grandeza que está na primeira coluna, que é a grandeza que tem aí o X, o valor desconhecido. Você vem nela aqui, coloca uma setinha para cima. Coloca uma setinha para cima aqui na primeira grandeza. E compara todas a ela. Por exemplo, conservando a mesma quantidade de dias, conservando a última coluna, comparando só a primeira com a segunda. Se aumentarmos a quantidade de galinhas, vamos precisar aumentar ou diminuir a quantidade de ração? Aumentar, obviamente. Então, setinha para cima. Essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Agora, conserva a quantidade de ração. Se você aumentar a quantidade de galinhas, essa ração vai dar para mais tempo ou menos tempo? Mais galinha para comer, então a ração vai acabar em menos dias. Então, é a grandeza galinha e dias aqui, tempo,
são inversamente proporcionais. E aí, para você não errar, a grandeza que tiver com setinha para baixo, você vai inverter a ordem na hora de você montar a proporção. Você vai inverter a ordem delas, tá? Vai inverter. Então, como que vai ficar? Primeira coluna você monta aqui a razão. 5 está para x. 5 está para x. Assim como. Olha só, o sinal de igualdade vai ficar sempre depois da grandeza que tem o valor desconhecido, que é o x, nesse caso. E as outras grandezas, a razão das outras fica sempre, né, do lado oposto, do lado direito, que nesse caso, da igualdade. Então, 5 está para x, assim como 15 está para 60. Assim como 15 está para 60. Vezes, sempre vai ser vezes? Sempre. Vezes a razão de 20 e 30. Tá bom? Tá, não, tá errado, né? Temos que inverter aqui. Vou pegar a borracha aqui. Essa aqui nós temos que inverter. Então, assim como... Vou pegar a caneta aqui novamente. Invertendo aqui, porque tá com a setinha para baixo. 30 está para 20. Agora sim. Então, vamos lá. Antes de multiplicar, que observe aqui do lado direito da igualdade, temos o produto entre duas frações. Tá? Como é produto de duas frações, você multiplica reto. Você não multiplica cruzado aqui, multiplica reto. Mas antes de multiplicar, é sempre bom simplificar, quando possível. Nesse caso é possível. Então nós vamos simplificar primeiro. Vamos simplificar o 30 e o 20 por 10. Tá? 30 dividido por 10 dá 3. 20 dividido por 10 dá 2. Equivale a você cortar os zeros. E observe que o 60 aqui, ele é múltiplo de 15. Ele é 4 vezes o 15. Então nós podemos simplificar também aqui. Dividido por 15. 15 dividido por 15 dá 1. 60 dividido por 15 dá 4. Então o que nos restou aqui? 5 está para x, assim como 1 quarto vezes 3 meios. Essas duas frações agora são irredutíveis. Podemos multiplicar agora. Fica 5 sobre x igual 1 vezes 3, 3, 4 vezes 2, 8. Agora sim nós multiplicamos cruzado. Agora nós podemos multiplicar cruzado, porque agora é uma proporção. Olha só, a igualdade entre duas razões. Então, vamos multiplicar cruzado. 3 vezes x, 3x igual 5 vezes 8. 3x é igual 5 vezes 8, 40. Então, x
x vai ser igual a 40 dividido por 3. Porque a operação inversa de multiplicar por 3 é dividir por 3. Então nós dividimos por 3 dos dois lados da igualdade. Aplicamos operações inversas dos dois lados da igualdade. Agora vamos aqui no nosso rascunho, né? Fazer essa divisão. Fazer um rascunho aqui. Rascunho. 40 dividido por 3. Vamos pegar o 4. É maior do que 3. Cabe 3 aqui, dando 4. 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, 1. Desce o 0. Cabem 3 dentro do 10. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Esse resto não é interessante para nós. Porque não dá para dividir uma galinha, pegar um pedaço de uma galinha, né? Então está perguntando quantas galinhas podem ser sustentadas. Podem ser sustentadas 13 galinhas. Se você continuar dividindo aqui, você coloca uma vírgula, um 0 aqui no resto. E vai dar uma dízima periódica, né? 3 vezes 3 dá 9 novamente. 10 menos 9 e 1 e continua. Continua indefinidamente. Mas a resposta ao problema, solução do nosso problema aqui, a resposta podem ser sustentadas treze galinhas. Então, beleza? Essa é a regra de 3 composta. Vocês peguem agora as atividades aí do seu livro didático. Tente resolver. Qualquer coisa pode tirar dúvidas. Estarei aí à disposição para auxiliar vocês no que for preciso. Mas matemática só aprende fazendo exercício. Não tem jeito de aprender matemática apenas lendo teoria. Então, bons estudos para vocês. Até mais.